Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo estavam todos admirados com tudo o que Jesus fazia. Então ele disse aos discípulos: Escutai bem o que vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam aquelas palavras. Eram misteriosas para eles e não as entendiam, mas tinham medo de o interrogar sobre tal assunto. Este é o Evangelho que a Igreja hoje nos propõe e sobre o qual, Jesus, tu queres que nós façamos o nosso exame e também a nossa oração, que falemos contigo, tentando captar algum dos aspectos daquilo que hoje aqui dizes e daquilo que acontece. Vemos que tu sabias perfeitamente que irias ser rejeitado. Já o estavas a experimentar de tantas maneiras, quando tentavam apanhar-te em falso, pôr-te perguntas difíceis, murmuravam de ti ou criticavam-te abertamente. Mas ainda assim, não tiveste medo de viver na verdade. Sabias que irias ser entregue às mãos dos homens, que a tua mensagem de amor e a tua oferta de salvação teria de encontrar essa barreira da rejeição por parte de corações endurecidos ou de mentes fechadas à verdade. E ainda assim aceitaste isso como o preço a pagar pela nossa salvação. Não tiveste medo de viver na verdade. Aliás, dirás a Pilatos, quando conversar contigo, dir-lhe-ás: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais ainda tinhas dito noutra altura: eu sou a verdade. Pois e quem não for da verdade, esse não ouve o que tu dizes, ou se ouve, rejeita. E como essa voz da verdade pode ser incômoda, persegue, abafa, critica. Quando nos dizes, Jesus, que se queremos seguir-te devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, em boa parte estás a dizer-nos isto. Mais do que preocupar-nos com a aceitação ou rejeição por alguém, devemos ouvir-te a ti, que nos diz a verdade. E, no entanto, Jesus, tenho de reconhecer, talvez tenhas tu também, que agora rezas, como nos custa ser rejeitados. Como deixamos por vezes que nos invada esse afã de ficar bem aos olhos dos outros, de ter um lugar num grupo de amigos, de estar numa posição de destaque ou de popularidade. E esse desejo de ser popular num grupo de amigos ou colegas, ou de não ser rejeitado por uma rapariga ou rejeitada por um rapaz, ou de ficar bem no ambiente profissional, isso pode levar as pessoas a fazer os maiores disparates, a ir contra a sua consciência, a troco de umas migalhas, de uma autossatisfação por parecerem ficar bem, serem estimadas pelos outros. E quase sempre, a breve prazo, o resultado vai ser decepcionante, porque se está a edificar relações à base de duplicidade ou falsidade, que por isso nunca chegaram longe. Um sacerdote escrevia um texto com este título: É preciso a revolução de ser eu. Porque tantas vezes somos não nós mesmos, mas uma certa máscara, uma certa versão postiça, conforme o ambiente ou as circunstâncias. Temos receio de atuar na verdade, a verdade que aprendemos de ti, Jesus, a verdade que és tu próprio. E acabamos por negar-te de alguma maneira, mesmo por vezes sem sermos conscientes disso, ao atuar não como nos diz a consciência iluminada pela tua palavra, mas segundo aquilo que possa servir melhor o meu afã de ficar bem. Nesse texto, este sacerdote contava uma história que lhe aconteceu. Num dia soalheiro de outono, almoçava com um amigo sacerdote numa esplanada quando apareceu um cigano que vendia flores. Imediatamente dirigiu-se à nossa mesa. O seu nome era Tino. Convidámo-lo para um café.
Explicou-nos que era evangelista e pregador, portanto, em certo sentido, nosso colega. Recordo que nos fez uma adivinha. Qual é a única coisa que há dos homens no céu? E ele mesmo nos respondeu as chagas de Cristo. Também nos disse que cantava bem. Pedimos-lhe que nos cantasse alguma coisa. E ele, sem pensar duas vezes, ao ritmo de palmas, arrancou com uma espécie de tango que mais ou menos dizia assim: o meu primeiro sorriso, o primeiro beijo da manhã, a minha melhor oração, o meu melhor louvor, o meu melhor talher, o prato mais limpo, são para o meu Cristo. As migalhas de hoje ao mundo que vive em pecado. Recordo que interiormente senti um ligeiro movimento de vergonha e olhei à volta, imaginando o que estariam a pensar os ocupantes das outras mesas, que atónitos contemplavam a cena. Mas a Tino isto era indiferente. Alheio a todos os demais clientes, só estava connosco e cantava a pleno pulmão, com os olhos fechados, com que liberdade. Nessa altura pensei, com uma pontada de inveja, eu aqui, ligeiramente envergonhado por aquilo que pensarão os outros, e este homem, indiferente a tudo isso, comportando-se como um verdadeiro senhor da terra, um amo do universo. Com esta liberdade, deverão ter passeado Adão e Eva ao pôr do sol pela primeira vez sobre o paraíso, sem envergonhar-se de nada. Nós, pelo contrário, quantos condicionamentos, quanta preocupação, quanta escravidão. Fama, moda, convenções, vergonha do que dirão, dissimulação, cobardia, traição. Procurei rejeitar o primeiro sentimento de vergonha e abandonei-me completamente ao momento. Pude assim desfrutar daquela melodia do Tino, coisa fácil porque cantava estupendamente. No final, o meu amigo e eu aplaudimos. É verdade que Tino era um outsider naquela esplanada e, nesse sentido, podia mais facilmente escapar aos convencionalismos. Mas não somos também, todos nós, um pouco disso? Não sois do mundo, diz-nos o Senhor numa ocasião. Que liberdade sentimos quando fazemos aquilo que estimamos que é bom ou conveniente, sem nos enredarmos nessas considerações, nesse desprezo, ou nesse louvor, ou nessa incompreensão por parte dos outros. E como é importante isto, Senhor, para te seguirmos. Por isso agora, vamos aproveitar para te pedir a força, a coragem, a audácia de sermos quem nós queremos ser. Cristãos que te amam com todo o coração, que sabem que no seguimento de Cristo está o sentido da vida, está o caminhar com sentido. Disso depende a nossa realização como filhos de Deus, a nossa felicidade. Este sacerdote dá ainda algum outro exemplo que talvez nos possa ser próximo. Um rapaz novo contava assim o seu problema. Preocupo-me sempre daquilo que os outros vão pensar de mim. Visto-me de acordo com o que está de moda e os outros usam. Comporto-me como os outros esperam que eu me comporte. Digo aquilo que esperam ouvir. E se falho em algum momento, entra-me um pânico de estar fora de sítio. Por vezes sinto vontade de fazer ou dizer alguma coisa, mas não o faço por medo de ficar mal. É um verdadeiro inferno, mas não sei como sair dele. A obsessão por o que dirão os outros é uma autêntica doença espiritual, infelizmente muito frequente, e restringe a nossa liberdade, faz-nos sofrer muito. Por vezes leva-nos até a rejeitar de Jesus porque temos vergonha de viver, pois, coerentemente como discípulos teus. Conta ainda de outro rapaz. Há uns anos veio ver-me de noite um residente da residência em que vivia. Notava-se que se sentia mal. Queria falar. Contou-me que tinha estado a jantar com uma rapariga da universidade da qual gostava e com a qual vinha procurando combinar alguma coisa desde há tempo. Num certo momento da conversa, ela perguntou-lhe: e na tua residência há missa diária, reza o terço e há tempos de adoração? Aquele rapaz ia à missa durante a semana com frequência e ia todos os dias rezar na capela, mas respondeu de maneira evasiva: sim, mas, bom, eu na realidade não vou muito a todas essas coisas. Não era verdade, mas ficou com uma vergonha e um medo de que a rapariga não aprovasse o que ele fazia. Com os olhos chorosos disse-me: sou um cobarde. Pois não passemos nós por esta experiência de querer passar por quem não somos. Tenhamos
essa audácia para ser aquilo que realmente queremos ser. Quantos santos perdidos por falta de personalidade, quanta mediocridade em certas vidas por faltar um pouco desse espírito revolucionário que nos leva a revoltar-nos contra aquilo que nos querem pôr de fora. São José Maria dizia graficamente: hoje não bastam mulheres ou homens bons. Além disso, não é suficientemente bom aquele que apenas se contenta com ser quase bom. É preciso ser revolucionário. Ante o hedonismo, ante a carga pagã e materialista que nos oferecem, Cristo quer anticonformistas rebeldes de amor. Pois, Senhor, que eu queira ser este rebelde de amor, que não tenha receio como tu não tiveste à rejeição, porque é isso também que provocará em tantos o desejo de te conhecer, surpreendidos pela audácia da nossa conduta, pela nobreza do nosso caráter, porque somos fiéis a ti. Ajuda-me, minha mãe, tu que foste uma só peça, sempre simples e sempre santa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.